Boa noite, meus irmãos. Nessa segunda desse mês de maio, quase o mês terminando, e hoje mais um dia para renovar nossas esperanças, renovar a nossa maneira de ver a vida, nossa maneira de ver as dores, as aflições. Como preparação para a prece, eu escolhi uma mensagem intitulada Esperança Constante, do livro Atenção, de nosso Emmanuel. O pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. Atenção, sim, derrotismo, não. Para que nos livremos de semelhante flagelo no campo íntimo, é aconselhável desfixar o pensamento, muitas vezes colado a detalhes ainda sombrios da estrada evolutiva. Para que se sustente desperto o entendimento quanto a essa verdade, recordemos as bênçãos que excedem largamente as nossas pequenas e transitórias dificuldades. É inegável que o materialismo passou a dominar muita gente perante o avanço tecnológico da atualidade terrestre. Contudo, existem admiráveis multidões de criaturas em cujos corações a fé se irradia por facho resplendente, iluminando a construção do mundo novo. As enfermidades ainda apresentam quadros tristes nos agrupamentos humanos. No entanto, é justo considerar que a ciência já liquidou várias moléstias, dantes julgadas irreversíveis, anulando-lhe o perigo com a imunização e com as providências adequadas. Destacam-se muitos empreiteiros da guerra, tumultuando coletividades. Todavia, os obreiros da paz se movimentam em todas as direções. Muitos lares se desorganizam, mas outros muitos se sustentam consolidados no equilíbrio e na educação, mantendo a segurança entre os homens. Grande número de mulheres se ausentam da maternidade. Entretanto, legiões de irmãs abnegadas se revelam fiéis ao mais elevado trabalho feminino do planeta, guardando-se na condição de mães admiráveis no devotamento ao grupo doméstico. Os processos de violência aumentam, quase que em toda parte. Ampliam-se, porém, as frentes de amor ao próximo que os extinguem. Anotando as tribulações que se desdobram no plano físico, não digas que o mundo está perdido. Enumera as bênçãos de Deus que enxameiam em torno de ti. E se atravessa as regiões de trevas que te afiguram no túneis de sofrimento e desolação, nos quais centenas ou milhares de pessoas perderam a noção da luz, é natural que não consiga transformar-te num sol que flameje no caminho para todos, mas podes claramente acender um fósforo de esperança. Linda mensagem e atualíssima. Essa mensagem, esse livro, ele é de 1986. Atualíssimo. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai, queremos nessa hora, Senhor, unidos na oração, unidos nesse pensamento, Senhor, de aproximar-nos de nós mesmos, para podermos encontrar a Ti. Pedimos que todas as bênçãos que serão derramadas a cada um de nós, segundo a sua necessidade, que essas mesmas bênçãos, Senhor, possam estar envolvendo os corações que se encontram internados nos hospitais, que focos de oração se multipliquem e que possam colaborar
junto a esses missionários do céu e a esses missionários da terra que trabalham nesses hospitais. Pedimos apenas nessa hora, Senhor, como sempre pedimos ao iniciarmos uma reflexão, que todos os nossos limites, todas as nossas dificuldades, sobretudo a de entendimento, Senhor, a nossa dificuldade de escutar, a nossa dificuldade de compreender, os nossos medos, os nossos transtornos, tudo isso, Senhor, nesta hora, seja silenciado pelo Teu amor, para que tenhamos ouvidos de ouvir. Protege-nos, ampara-nos e pedimos, Senhor, permissão para iniciarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, nossa mensagem de hoje de Emmanuel, eu sempre digo que, por mais que eu vá ler Emmanuel, ele sempre me surpreende. Ele sempre me surpreende com a capacidade que tem de dar um outro olhar o que nós estamos habituados, nos dá uma outra percepção, nos convoca a uma nova escuta. Rubem Alves diz que há muitos cursos de oratória, ainda hoje existem muitos cursos de oratória, e podemos dizer que são necessários. Alguns profissionais precisam dessa habilidade para falar, não para levar no sentido negativo, mas para a própria profissão. Ele dizia, mas não vejo curso de escutatória. Até já tem. Achei na internet um curso de escutatória. Precisamos estar mais atentos a isso, a escuta, a escutar a nossa alma, porque como diz no Livro dos Espíritos, onde perguntado onde se encontra a lei de Deus, e lá diz, os Espíritos respondem, que está dentro de nós, na nossa consciência. Por isso nos atormentamos, por isso ficamos com remorso, porque no nosso interior, naquela centelha divina, está lá latente essa verdade, a lei de Deus. Então precisamos treinar, é o que o Evangelho fala, quando fala de perdoar 70 vezes 7, o que ele nos conclama, o Cristo, é uma predisposição, é não estarmos armados à vingança, armados à resistência, armados a verdades próprias. Porque sabemos que somos seres imperfeitos. Se somos seres imperfeitos, teremos visão, compreensão das coisas que nos acontecem, teremos dificuldade para compreender o outro, teremos limite, porque somos seres falíveis, somos seres eternos, na grande construção, no atingir o que Jesus fala, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, não que venhamos a ser Deus, mas iremos purificar essa alma, purificar o nosso coração. A escuta exige um desarmar. O desarmar. E ele hoje nos traz uma nova maneira, uma nova concepção, um novo entendimento do que seja aflição. Jesus fala, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a aflição é uma condição que nos dá um sentimento mesmo de sofrimento, é uma preocupação, uma angústia, um sentimento causado por algum desgosto, uma tristeza. Mas o primeiro ponto é que a aflição é um estado, uma condição que vai passar. A mensagem preparatória, inclusive, nos diz
que precisamos estar atentos para que nossos olhos não sejam olhos de desesperança, que saibamos enxergar as tantas bênçãos, as tantas mudanças, as tantas transformações que a humanidade tem sofrido, tem conquistado, e não só apenas mudança material, mas mudança de ordem espiritual. Isso é fato. Às vezes as pessoas dizem, antigamente era melhor. Antigamente havia muito medo. Antigamente havia muito verniz social. As pessoas às vezes não faziam as coisas, não é porque não quisessem, muitas por vergonha, por medo, por não quererem ser vistos, escondidos, mas estava lá no interior o desejo e o descontrole, e que as coisas aconteciam e não eram vistas. Hoje a tecnologia expõe nossas fragilidades e por isso temos uma sensação de piora. Mas avançamos e muito, inclusive moralmente. E o mal, ele faz estardalhaço. O bem é silencioso. O mal constrange, algema, limita. O bem liberta. O bem nos permite escolhas. E talvez esse seja o grande ponto que precisamos compreender, porque a liberdade é talvez o desejo comum a todos os seres humanos. Mas que liberdade pensamos? Aqui que muitas vezes estamos condicionados é a satisfação das nossas paixões. E no livro dos Espíritos, os Espíritos falam, colocar aqui direitinho na pergunta 908, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então a paixão faz parte do nosso mundo, do nosso universo, mas não pode ser o corcel indomado, porque aí não somos livres. Estamos à mercê dos nossos instintos, estamos à mercê das nossas tendências, estamos à mercê de aspectos de nossa personalidade, de toda a trajetória, porque somos herdeiros do milênio, não temos apenas essa vida, cremos na reencarnação e cremos como bênção e misericórdia divina essa oportunidade de nascermos e renascermos, para conquistarmos o que Jesus nos pediu e que conclama, que sejamos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Em uma vida só não seria possível superar tantas mazelas, tantas imaturidades, tantas dificuldades do nosso temperamento. Então a paixão, ela nos move à frente. Ela não é por si um mal. A grande questão que o dos Espíritos nos traz e que é motivo aqui de comentário de Emmanuel, a pergunta 908 do Livro dos Espíritos, é que se a paixão nos aproxima da natureza animal, nós nos afastamos da natureza espiritual. E quanto mais temos esse controle, buscamos administrar, buscamos nos superar, nós estamos conquistando liberdade. Somos livres quando nos superamos. Somos livres quando não mais nos impomos aquilo que já está viciado, aquilo que já está automatizado, aquilo que é prestes um gatilho próximo a disparar, que qualquer fato externo coloca para fora e aí sentimos aflições. E Emmanuel, comentando essa pergunta 908 que fala sobre a paixão, dessa necessidade de superação da nossa natureza animal e nos aproximarmos, como diz, da natureza, da predominância do espírito, porque o corpo é apenas um instrumento. Na erraticidade, isto é, após a desencarnação, continuamos avançando. Continuamos na possibilidade que o céu nos permite, porque não há desamparo, não há desamparo, não há
Isso é consolador e Jesus nos revela isso porque após a crucificação ele aparece a Madalena e numa beleza que mostra a grandeza do amor do Cristo, o amor de Deus, ele diz que antes de subir ao Pai, ele teria que ir em direção ao amigo. E o amigo era Judas, aquele que o traiu. Então Emmanuel nos traz ele nos pede que a gente examine nossa aflição. Incômodo isso. Porque examinar é ter uma ação mais cuidadosa, é ponderar, verificar. Quando a gente faz um exame médico, está buscando ir no ponto de fragilidade. Está justamente buscar onde está adoecido. E ele fala, examina a própria aflição. Examina. Examina o que está te afligindo. Aí ele diz assim, examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Falar em tempestade emotiva, qualquer um de nós está sujeito, com honrosas e abençoadas exceções, que são dessas almas que encarnam na Terra e são essas bases, aquilo que sustenta, inclusive, vibratoriamente a Terra. São almas que se colocam e que vêm para levar e conduzir tantas almas, tantos espíritos, tantos de nós conhecemos grandes almas, mas a maioria de nós, e Paulo nos diz isso, que o bem que ele queria fazer nem sempre conseguia, e ele fazia o mal, é uma revelação de profunda humildade. Então essas tempestades emocionais que ele diz, podemos viver. Isso nos exige humildade, outro olhar sobre nós mesmos, com amorosidade, porque por vezes nós queremos, almejamos por orgulho, né? Termos atitudes de uma irmã Dulce e nos colocamos perfeitos e não somos. Precisamos ter a humildade, essa amorosidade de ver esse aspecto meu não tá bom. Eu estou adoecendo com isso. Adoecendo. E olha o que ele nos diz. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. E eu convido a cada um, com honestidade, amorosidade, de a cada escuta dessa aflição ver qual está mais forte, para que no exame convoque o médico espiritual, que é o Cristo, para que ele ajude nesse tratamento. Mas é preciso querer o remédio. Vivemos isso hoje. Quantos negam a vacina? Não tem medo da doença, mas tem medo da vacina. Então não é porque existe um medicamento que nós vamos querer tomar. Quando se fala da alma, é mais profundo ainda. Então escutemos. Nesse coração que temos, Jesus fala que entremos no nosso aposento e que nesta hora escutemos cada aflição que Emmanuel nos traz e que vejamos qual está mais forte, qual está tendo mais espaço em minha alma, para que a gente possa tratar. Porque se eu não reconheço que tem uma aflição que está demais, a minha tempestade emotiva vai ficar me controlando, não sou livre. Não sou livre se a minha tempestade emocional me controla. Deus fornece a medicina terrena, os terapeutas, psiquiatras, psicólogos. Com a graça de Deus, o século XXI e já o século XX nos traz outros tipos de tratamento. Esse tratamento é fundamental, mas nós não podemos nos esquecer
de que precisamos alimentar as nossas almas para que o nosso vaso vá sendo limpo. Por isso, é necessário que a gente crie o hábito de escutar todas as reuniões que estão sendo feitas hoje pela Escola Jesus Cristo no Facebook. Porque a gente vai limpando as nossas tempestades emocionais, vão acalmando. Não adianta apenas pedir a intervenção na segunda-feira. É preciso que criemos o hábito de escutar algo bom, algo que nos eleva, algo que nos tira daquele quadro de vibração e, como disse a mensagem, até com um olhar de pessimismo. Olha o que Emmanuel fala. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Egoísmo, eu sou referência. Então, a minha aflição é a egolatria. Eu sou o centro do mundo. A aflição do vício chama-se delinquência. O que é vício? Eu consumo aquilo excessivamente. E aí eu perco o eixo, eu escorrego. Qualquer um de nós pode escorregar. Mas é preciso que a gente queira esse exame para buscar o medicamento. A aflição da agressividade chama-se cólera. Essa agressividade é uma predisposição, a pessoa já está engatilhada. A sombra de um ato de alguém é reativo, é o gatilho. Já está engatilhado, a gente já está no automático. É isso que precisamos pensar aqui, todos nós. A aflição do crime chama-se remorso. O criminoso é um adoecido. Ele está tão frágil, mas tão frágil, mas tão frágil, que a violência se manifesta porque ele precisa desta vingança. Então, esse engatilhamento precisa ser revertido. Por isso, o exame. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Um fanático é um zeloso obsessivo. Ele está focado naquele ponto. E 24 horas a mente funciona naquilo. Precisamos estar atentos se algo ocupa demais a nossa mente. E aprendermos a desviar, a ocupar, varrendo, lavando. Às vezes até atividades físicas nos fazem descarregar nossa energia, até mental e física, e escutarmos. Esse é o convite para que as nossas tempestades emotivas sejam cada vez mais raras. Precisamos ter o hábito de escutar. E a Escola de Jesus Cristo oferece todos os dias um momento, com exceção do sábado. A aflição da fuga chama-se covardia. Quem foge faz uma retirada desordenada, deixa para trás, e o resultado vai ser uma covardia. Nem sabe o que deixa para trás. A aflição da inveja chama-se despeito. O que é uma inveja? Eu tenho desgosto pela felicidade do outro. Aquilo que o outro conquista me incomoda. A aflição da leviandade chama-se insensatez. Alguém que é leviano é alguém que não tem seriedade com as coisas, responsabilidade com o outro, compromisso com as coisas que são importantes. A aflição da indisciplina chama-se desordem. O indisciplinado é, por essência, um desobediente. Um desobediente. E por que obedecer nos incomoda tanto? Aí o orgulho, né? Que nos acreditamos e damos crédito, que somos sempre certos, que a nossa maneira de fazer no nosso tempo. A aflição da brutalidade chama-se violência. A brutalidade é uma expressão onde essa paixão está mais próxima dessa energia mais animal.
A aflição da preguiça chama-se rebeldia. O preguiçoso é alguém que tem aversão à ação, à atitude, a tomar decisões. Ele não quer tomar decisões e ele retarda, ele amarra e aí chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. E quando a gente vai no dicionário ver o que é vaidade, é a qualidade do que é vazio. Se está vazio, iremos perder o sentido, iremos enlouquecer. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. Um relaxado, ele não tem zelo pelas coisas. E aí descarta. A aflição da indiferença chama-se desânimo. O indiferente tem descaso. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A ideia da inutilidade é você não acreditar que vai ter frutos. E aí você reclama. É a queixa. Sempre falta algo. A aflição do ciúme chama-se desespero. Quando a gente vai no dicionário para ver o que é ciúme, diz que é um sentimento penoso em relação ao outro. E precisamos, com muita amorosidade e firmeza, entender que ciúme não é expressão de amor. É natural, mas é preciso ser vencido, porque o ciúme aprisiona. E o ciumento, ele cria situações mentais, como disse a mensagem de Emmanuel preparatória, que criamos, imaginamos circunstâncias. A aflição da impaciência chama-se intemperança e impaciência é incapacidade de sofrer em silêncio, de sofrer sem desespero. A aflição da sovinice, a pessoa mesquinha, chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. E um injusto, ele viola os direitos do outro. Emmanuel diz para a gente o seguinte: cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. O que ele pede em várias mensagens? Ele nos aconselha. As pequenas situações, as pequenas manifestações de preguiça, as pequenas manifestações de vaidade, as pequenas manifestações de relaxamento, as pequenas manifestações de ciúme, as pequenas. É das pequenas que a gente deve cuidar. Que quanto mais a gente consegue essa superação dos pequenos contratempos que podem ter essas expressões aqui, egoísmo, vício, agressividade, fanatismo, fuga, inveja, é muito natural que tenhamos alguns desses sentimentos. É natural. É natural. Do momento em que estamos, a Terra é um planeta nesse momento desafiador e é nessa grande luta para nossa renovação. Ele diz: os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que escutemos isso, que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Vou repetir. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurado os aflitos. Então, que ele diz que teremos momentos em que
esses sentimentos irão aparecer, que se cuidarmos da pequena manifestação e estarmos atentos qual é a nossa mais forte tendência a ter uma tempestade emotiva, qual é o nosso ponto de fragilidade. Como disse o Clóvis, qual é o nosso pecado predileto, aquele que temos a tendência de deixar solto, de não controlar essa paixão, como está no Livro dos Espíritos, na pergunta 908. E a nossa liberdade verdadeira não é satisfazer as nossas paixões que nos aproximam dessa animalidade, que nos aproximam do egoísmo, que nos aproximam do orgulho. Muito pelo contrário, não é o outro que nos tira a paciência, não é o outro que nos desestabiliza, é nossa fragilidade. É aquele ponto que é de afinidade e que pode nos levar a tempestades emotivas. Então ele diz, cuida do pequeno, das pequenas manifestações, para que essa liberdade ela seja conquistada. E diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na minha memória, tenho na minha memória afetiva, seu Clóvis dizendo, e conhecer no Evangelho é amar. Por isso é muito importante que venhamos a introduzir no nosso dia a dia esse espaço para escutarmos as meditações e as reflexões que hoje temos essa possibilidade e antes até às vezes ir presencialmente, apesar de ser uma bênção extraordinária e apesar do afastamento temporário do espaço físico da nossa Escola Jesus Cristo, olha como Emmanuel nos disse e é verdade, temos a bênção de podermos escutar todos os dias para nosso tratamento espiritual, no exame, como Emmanuel nos pede, no exame das nossas próprias aflições. E nas nossas aflições há tratamento. Há o tratamento da terra, a medicina, hoje as grandes e tantas terapias que existem, e o nosso médico, que é Jesus Cristo. E para quem está desencarnado, ainda existe, e sempre tem, porque o desamparo não existe, também há o tratamento espiritual, o que nos pede apenas o plano espiritual superior, que queiramos o medicamento. Queremos. Por isso que quando Jesus pergunta a Bartimeu, que queres que eu faça? Ele diga, quero ver. Ele quer ver. Podia pedir muitas coisas. Ele queria a cura. Ele queria a cura. Vamos fazer a nossa oração. Antes, gostaria de chamá-los, cada um em suas casas e em seu próprio aconchego do lar. Às 7h30, o trabalho do Grupo Emmanuel faz sempre o que cabe, desempenha as suas tarefas espirituais. E às 7h30 hoje vai haver uma oração de ação de graça. Então não vai ser transmitida aqui, mas que na mesma hora todos estejamos em consonância numa oração de gratidão, de agradecimento, que temos muito a agradecer. E vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor. Queremos agradecer pela bênção dessa psicografia de nosso Chico, por essas mensagens tão esclarecedoras de Emmanuel, que chega a nos constranger. Ajuda-nos, Senhor, a buscar o tratamento espiritual, mas buscar o tratamento também com as nossas próprias pernas, além do socorro em oração em grupos,
que também possamos todos os dias fazer esse horário, Senhor, de silêncio para escutar, para limpar, para lavar, para transformar, para elevar, Senhor, nosso estado vibratório e buscarmos essa saúde verdadeira. Agradecemos por todas as bênçãos, aqui temos noção e outras tantas que nem percebemos. Ampara, Senhor, o nosso planeta, que cada vez mais ergam amigos espirituais aqui da Terra, em consonância com a espiritualidade, para que possa expressar, acolher, alimentar aqueles que necessitam. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja, Senhor.